Você já sentiu que algo está faltando em sua vida? Como se houvesse um vazio que nada neste mundo pudesse preencher. Talvez você tenha buscado respostas, mas ainda não encontrou a paz que tanto deseja. Hoje, vamos falar sobre um amor que transforma, sobre uma verdade que liberta, sobre um chamado que ecoa através dos tempos e chega até você neste exato momento. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este não é apenas um versículo, é uma promessa viva, é o convite para uma nova vida, para um recomeço. Então, abra seu coração e fique comigo até o fim deste vídeo. Deus pode estar falando com você agora, e se esta mensagem tocar a sua vida, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Vamos juntos espalhar a luz. Lucas capítulo 15. Os cobradores de impostos e pecadores estavam todos reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e mestres da lei murmuravam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Suponha que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Não deixaria as 99 no campo aberto para ir atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, com alegria a coloca nos ombros e volta para casa. Depois chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou imagine uma mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma. Ela não acenderia uma lâmpada, varreria a casa e procuraria com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, chama suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, encontrei minha moeda perdida. Assim também eu lhes digo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo Jesus continuou. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, me dê minha parte da herança. Então ele dividiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para um país distante, onde desperdiçou sua riqueza com uma vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. Foi então trabalhar para um homem daquela região que o mandou para os campos cuidar dos porcos. Ele estava com tanta fome que queria comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Foi então que caiu em si e pensou: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele se levantou e voltou para casa. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou aos servos: tragam a melhor roupa e vistam-no, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, matem o novilho gordo e vamos fazer um grande banquete e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Ao se aproximar da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho ficou indignado e não quis entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um servo para o Senhor e nunca desobedeci suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Agora, esse seu filho que desperdiçou toda a herança com uma vida errada,
volta para casa e o senhor manda fazer uma festa para ele? O pai respondeu: Meu filho, você sempre esteve comigo e tudo o que tenho é seu. Mas era necessário celebrar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Mateus capítulo 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um homem com lepra veio, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou no homem e disse: Eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte isso a ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio até ele pedindo ajuda. Senhor, meu servo está em casa, paralisado, sofrendo terrivelmente. Jesus respondeu: Quer que eu vá curá-lo? O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai; a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade. Em Israel, nunca encontrei tamanha fé. Eu digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares no banquete com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas aqueles que deveriam herdar o reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, que seja feito conforme você creu. E naquele mesmo momento, o servo foi curado. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Ele tocou em sua mão e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, trouxeram a Jesus muitos endemoninhados. Com uma palavra, ele expulsou os espíritos e curou todos os doentes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo a multidão ao seu redor, Jesus deu ordens para atravessar para o outro lado do lago. Então, um mestre da lei veio e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, primeiro deixe-me ir sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma grande tempestade se levantou sobre o mar, de modo que as ondas cobriam o barco. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele respondeu: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou completamente calmo. Os homens ficaram maravilhados e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios vieram ao seu encontro saindo dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Então gritaram: O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram a Jesus: Se vais nos expulsar, envia-nos para aquela manada de porcos. Jesus lhes disse: Vão. Então eles saíram dos homens e entraram nos porcos. Toda a manada correu desesperada para um barranco íngreme, caiu no lago e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram até a cidade e contaram tudo o que havia acontecido, inclusive sobre os homens possuídos pelos demônios. Então toda a cidade saiu para encontrar Jesus
e, ao vê-lo, suplicaram que ele fosse embora daquela região. Romanos 5, portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, tivemos acesso, pela fé, a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, no momento certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Agora que fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele? Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que era um modelo daquele que haveria de vir, mas a dádiva não é como a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. O julgamento trouxe condenação por um único pecado, mas o dom gratuito trouxe justificação, apesar de muitas transgressões. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma única transgressão resultou em condenação para todos os homens, uma só ação de justiça resultou em justificação e vida para todos os homens. Pois, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse, mas onde o pecado aumentou, a graça aumentou. Ainda mais para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oséias 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Os teus pecados foram a tua ruína. Levem consigo palavras de arrependimento e voltem-se para o Senhor. Digam a Ele: perdoa todos os nossos pecados e recebe-nos graciosamente, para que possamos oferecer o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, ao que nossas próprias mãos fizeram, pois é em ti que o órfão encontra compaixão. Eu curarei sua infidelidade e os amarei de bom grado, pois minha ira já se afastou deles. Serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como os cedros do Líbano. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, seu perfume como o dos cedros do Líbano. Novamente habitarão à sua sombra, prosperarão como o trigo, florescerão como a videira. Sua fama será como o vinho do Líbano, ó Efraim. Que mais tenho eu a ver com ídolos? Eu mesmo responderei e cuidarei de você. Sou como um cipreste sempre verde, de mim vem o seu fruto.
Quem é sábio que entenda estas coisas. Quem tem discernimento, que as compreenda. Pois os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão por eles, mas os rebeldes tropeçarão neles. João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, membro do conselho dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer, sendo velho? Acaso pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas por eu dizer: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e testemunhamos do que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são feitas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e as pessoas vinham para serem batizadas. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu então uma discussão entre alguns discípulos de João e um judeu sobre a purificação cerimonial. Eles foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, de quem testemunhaste, está batizando e todos estão indo até ele. João respondeu: o homem só pode receber aquilo que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. O noivo é aquele a quem pertence a noiva. O amigo do noivo, que está ao seu lado e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Aquele que vem do alto é superior a todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Mas aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. Quem o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Talvez, ao ouvir estas palavras, algo tenha tocado seu coração,
Talvez você perceba que Deus está te chamando, que Ele deseja te restaurar, te dar uma nova vida. Não ignore essa voz. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Ele estende a mão para você hoje, assim como fez com tantos que foram transformados pelo seu amor. O que você fará com esse chamado? Se esta mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva para continuar recebendo palavras que edificam e transformam. E agora, eu te convido a continuar essa jornada. Clique no vídeo que está aparecendo na tela. O bom pastor chamou as suas ovelhas. Será que você está ouvindo? Descubra como Jesus continua chamando e como você pode ouvir a voz dele em sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo!